Olha só, pessoal, toda vez que me fazem essa pergunta sobre o papel do ciclo do PT, do ciclo petista, que foram 13 anos, né, não conseguiu se concluir porque houve uma interrupção no meio do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, é importante contextualizar que foi um governo de conciliação, né, um governo que ele conseguiu trazer pela primeira vez na história da República setores dos chamados de baixo, setores da classe trabalhadora, e sindicalistas, movimentos sociais, desde de movimentos campesinos a movimento operário, movimentos de gênero, de raça, que em outros governos nunca tiveram oportunidade de serem ouvidos ou de participarem de políticas públicas a partir da gestão do Estado, né, do gerenciamento do governo, mas também foi um governo que teve presente setores do agronegócio, da indústria, do setor exportador, inclusive até setores conservadores que nunca deixaram de ter alguma proeminência, alguma presença na máquina pública. Um governo tipicamente de conciliação de classe, talvez o primeiro, até agora o único da história, esse modelo, e um modelo que tentou também reeditar uma tradição desenvolvimentista, né? Mas uma tradição desenvolvimentista dentro de um determinado contexto conjuntural, diferente do que foi as perspectivas desenvolvimentistas da década de 50, da década de 60, por exemplo, seja no governo JK, seja no governo Jango, né? Mas é interessante, e por isso que é importante fazer um balanço com uma certa tranquilidade, que se na área da educação, por ser um governo de corte conciliatório, né, um modelo de social-democracia tardio, se é que pode até ser configurado como social-democracia, mas um modelo de conciliação, que se por um lado promoveu, por exemplo, o REUNE, que ampliou quantitativamente a quantidade de vagas nas universidades, e isso é inegável, por outro lado, possibilitou também uma série de benesses para as universidades pagas, que inclusive muitas delas já não pagavam os seus impostos devidamente, muitas inclusive nunca pagaram impostos, diga-se de passagem, e que através do ProUni receberam recursos públicos para ampliação de vagas nessas instituições. O REUNE é aqueles que vão de alguma maneira otimizar e louvar dentro de uma perspectiva quantitativa, outros, por sua vez, vão criticar de forma muito coerente, porque houve uma expansão, mas uma expansão mal qualificada e que acabou, na realidade, sobressaindo contradições, limites de desgastes e de políticas sem compromisso que a educação pública federal já vinha vivenciando há muitas décadas, em governos anteriores, inclusive os governos Lula e Dilma. Um governo, por exemplo, na área da educação profissional tecnológica, promoveu um modelo único no mundo, que, através dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, conseguiram consubstanciar num só modelo formativo um ensino técnico integrado, concomitante, subsequente, licenciaturas, pós-graduação, ensino de jovens e adultos, ensino à distância, promovendo a maior expansão da história da educação tecnológica já vista no país. Se antes eram um pouco mais de 120 escolas técnicas profissionalizantes, atualmente são mais de 640 escolas espalhadas em todos os estados do país e equacionadas principalmente no interior. Mas essas escolas não deixaram de ter, em alguns aspectos, uma perspectiva ainda produtivista, não se combateu nesse novo modelo uma tendência cultural tecnicista, herdada das antigas escolas técnicas, agrotécnicas federais e dos antigos Cefetes, modelo que vem desde 1909, que perpassou o século XX com uma forte raiz tecnicista, produtivista e ligada aos interesses de apenas e exclusivamente formação de mão de obra. Mas, enfim, um governo de contradições na área da educação.
né, onde se ampliou recursos para o Fundo Nacional de Educação, né, se ampliou a quantidade de concursos para docentes, isso é um dado, é um fato, mas por sua vez, por exemplo, promoveu políticas refratárias e que inclusive reduziram a possibilidade de pesquisa e extensão de uma forma mais autônoma, né? Reduziu-se recursos por conta da crise e se constituiu através do marco regulatório da ciência e da tecnologia a possibilidade das universidades e dos institutos federais negociarem diretamente com o mercado. Então é um governo de contradições, né? E essas contradições elas refletem exatamente os interesses distintos do mercado e dos movimentos sociais, aos quais os governos petistas tentavam consubstanciar num só modelo esses interesses, naturalmente antagônicos e contraditórios. O que importa entender agora é a herança que fica desse modelo dentro de uma nova ordem, dentro de um novo contexto, dentro de um cenário onde nós temos hoje um governo de extrema-direita e que o pouco que se conseguiu constituir, com todas essas contradições, agora visa-se praticamente reduzir a pó, né? Com privatizações, com redução, com enxugamento de recursos. A emenda constitucional 95 aprovada no governo Temer, ela é um modelo claro de ataque a esse patrimônio, que não é o patrimônio dos governos petistas, é a todo o patrimônio constituído com todas as contradições, mas constituído com muita luta pela classe trabalhadora e principalmente pelo movimento estudantil, ao longo de mais de 60, 70 anos de história da educação pública nesse país, principalmente no século XX. Então é isso que eu penso que nesse momento, aqueles que defendem a educação pública, estudantes, docentes, técnicos, comunidade em geral, têm que entender. Ela hoje está colocada como um ponto fundamental da ameaça dos ataques, inclusive nesses primeiros 45 dias de governo, né, recém-impossado, a gente tem visto uma série de medidas e uma série de propostas do novo ministro da Educação, que visam exatamente reduzir recursos, privatizar e até mesmo extinguir determinados modelos de formação, todos inclusive amparados, todas essas reformas estão sendo amparadas e justificadas pela famigerada contra-reforma do ensino médio, e que no nosso entender só existe um caminho para resistir a isso, que é a luta, né? Que é o diálogo com as comunidades, é o diálogo com o movimento estudantil, é o diálogo com a população que vai ser atingida nos seus direitos, que se nós temos hoje uma educação pública que de alguma maneira é combalida pelos ataques sistêmicos que ela vem sofrendo, ela vai ser praticamente aniquilada se nós não reagirmos em tempo contra a privatização das universidades, contra a aplicação de mensalidades e contra a aplicação do ensino médio nas escolas federais técnicas e tecnológicas, que, modestamente, na minha opinião, é talvez uma conquista não de um governo ou de um partido, mas uma conquista atual da classe trabalhadora e principalmente da juventude pobre desse país. Então, se a gente não conseguir dimensionar e caracterizar essas contradições e as ameaças em curso, para poder preparar o terreno para o enfrentamento, isso tem que ser imediato. Infelizmente, tudo que foi constituído até aqui, com todas as contradições que a gente possa estar devidamente relevando, vai vir por terra, e o direito histórico e constitucional da juventude ter acesso a uma educação de qualidade como um passaporte para algum condicionante que possa lhe abrir portas para o futuro, né? Essas portas vão estar fechadas num grande mausoléu histórico que vai se constituir, né, nesse cenário futuro que se aproxima.